Olá, sejam bem-vindos ao COR. Eu sou Flávia Moraes e queria falar para vocês agora do quarto pilar, para levar a gente para o próximo nível e atingir os objetivos que a gente quer na nossa carreira. Falamos de coragem, coragem de agir, coragem de acreditar, coragem de ser quem a gente é e inovar e criar. Falamos da organização, a organização para perseguir esse sonho de maneira sistemática, coerente, consistente, através de metas, objetivos, enxergando ali os próximos passos. E a reflexão, que vai impedir que a gente haja de uma forma teimosa, porque a gente sabe o que quer, encontrou nossos objetivos, traçamos um plano incrível e nos apegamos àquele plano incrível, nos fechando as possibilidades de ouvir feedbacks, insights, considerações que possam, no mínimo, mesmo que o plano seja mesmo muito bom, que ele possa ser ainda melhor. Acho que a gente tem que acreditar na possibilidade da melhoria, da novidade, se abrir, e muitas vezes a gente se fecha e se apega às nossas próprias ideias. Mas, finalmente, grandes ideias, grandes projetos, elas precisam de colaboração. É muito, muito difícil, se é que não é impossível, imaginar grandes projetos, soluções, empresas, uma pessoa sozinha. Mesmo situações assim, aparentemente, é um jogador, é um atleta que está lá, ele que entra na quadra sozinho e ganha o jogo. Sei, os atletas que eu conheço de alto rendimento sempre, sempre atribuem, agradecem. Grande parte do sucesso deles é a equipe deles. Tem um preparador físico, um nutricionista, um treinador, até mesmo suporte emocional, seja de uma profissional, de uma psicóloga, mas também da família, do suporte, do amor. Eu não lembro até hoje de ter visto alguém que falou que chegou onde chegou sozinho, eu comigo mesma. Não soube ainda, mesmo em atividades que a gente poderia considerar óbvias. O cara é o Michael Phelps, ele entra lá e nada todos os dias e faz o dele. Nunca vi alguém não reconhecer que o sucesso dele é fruto de um trabalho em equipe, de muitas pessoas juntas, conectadas, já falamos disso, que tem um propósito. Quando a gente tem um propósito comum, as pessoas enxergam aquele propósito, todas juntas podem chegar bem mais longe. E aí, se a gente entende que precisamos dos outros, temos uma capacidade extraordinária de nos organizarmos em organizações extremamente complexas, complexas na quantidade de pessoas, mas de funções, de tudo. Quem fala muito bem disso é o Val Harari, quando ele tenta explicar por que que nós, que somos tão inferiores aos seres humanos, do ponto de vista físico, né, fisiológico, o que a gente tem de mais? Se qualquer um de nós ficássemos sozinhos numa ilha deserta, com um macaquinho, o macaquinho ia dar de goleada na gente, ia conseguir sobreviver bem melhor e tal. Por que que a gente virou o rei da selva, digamos assim? Por que que os seres humanos hoje dominam esse planeta? Ele fala que é da nossa capacidade realmente de se organizar em grupos muito grandes e muito complexos. E nada disso seria possível sem empatia. Por isso que a última letrinha do pilar do nosso core é a empatia.
Não basta a gente ter essa vontade interna de saber o que a gente quer, quem a gente é, ser super metódico e organizado, tratar, estabelecer metas claras, com objetivos, e até mesmo desenvolvermos essa nossa autocrítica para nosso autoaperfeiçoamento e estar melhorando e crescendo e tal, se a gente não consegue se abrir para o outro. A empatia vai limitar ou potencializar, como preferir, essa capacidade de estabelecer relações significativas. E relações significativas, empatia, precisa ser interpretada da maneira correta. Você, no ambiente de trabalho, você realmente não precisa ser íntimo de ninguém. Isso não é empatia. Você falar da sua intimidade, da sua vida pessoal, de questões internas suas, importantes, de como você está se sentindo, ou, sei lá, como é que foi a sua infância. Isso não é ser aberto nem ser empático, muito menos se meter na vida pessoal dos outros, querer dar conselho, porque ouviu, ficou sabendo no corredor que uma colega se separou do marido e você vai lá achando que você está exercitando a sua empatia de ir até lá, falar com ela, olha sobre o que aconteceu, eu queria te dizer que comigo, quando foi comigo, foi isso. Isso, desculpa, pessoal, não é empatia, muito menos num ambiente de trabalho. Estamos falando da empatia como a nossa capacidade de sair do nosso umbigo e ir para o umbigo do outro, entender o outro, o que o outro pensa, que o outro como ele se comporta a partir dos seus próprios referenciais, da sua própria história, sua cultura, seu background, enfim. Então, empatia no ambiente de trabalho é mais sobre estar aberto e capaz de conectar, diria que inclusive intelectualmente, entendendo o outro, que o outro pensa, quais são as suas ideias, e promover esse diálogo de uma maneira mais efetiva. Que sem empatia é muito difícil produzir esses resultados. Sem empatia, as pessoas não estão se ouvindo, um não está ouvindo o outro. Sem empatia, vão ter embate, vão ter duas pessoas ali tentando uma convencer a outra que a sua opinião, que a sua visão, que a sua solução é a melhor. Então, isso que acontece num ambiente de trabalho sem empatia. São diálogos surdos, as duas partes querendo mais falar do que ouvir e convencer o outro que a sua ideia é que é a melhor. Então, quando a gente fala da necessidade de empatia para ter resultados importantes, para poder ter uma equipe vencedora, uma equipe de alta performance, não é necessariamente mesmo um está entrando na intimidade do outro, um está sabendo da vida íntima do outro, um dando opinião na vida do outro. Eu acho que você devia mesmo falar para o seu marido que ele devia, entendeu? Não é isso que é empatia mesmo. É sobre o ouvir. Inclusive, quando a gente está falando de desenvolvimento de um produto, a gente faz o quê? A gente faz um mapa da empatia. Por quê? Porque a gente quer entender aquele usuário, cliente, chame do que quiser. Precisa entender como é que a pessoa vai usar aquelas funcionalidades, se tem alguma funcionalidade extra que faria sentido, que seria importante para ela, que poderia ajudar a fazer a sua busca, ou fazer, sei lá, o que ela estiver fazendo, produzindo, de uma maneira mais fácil, melhor, mais suave.
mais rápida. Isso tudo é o olhar para o outro. Então, é, falando mesmo, não do tal do mimimi e, e que a empatia seria o contrário da meritocracia, que ter empatia, em vez de valorizar a eficiência, o crescimento, o ganho, o produto, é você valorizar as relações pessoais e quem é mais fofo, quem é mais simpático, quem é mais agradável e fala melhor. Não, não, não. Por favor. Essa é uma visão completamente errada e distorcida do que seria estabelecer um ambiente onde as pessoas são empáticas. Empáticas é o querer ouvir mais do que querer necessariamente convencer o outro. Mas para a gente ter essa empatia, para a gente poder estabelecer essas relações importantes, significativas e verdadeiras, o que a gente vai precisar? A comunicação. Olha, é difícil pensar relações de modo geral, assim, relações românticas, pai e filho, sócios, pares de um trabalho, vizinhos. Muito difícil pensar em problemas num relacionamento que não passe por um problema na comunicação. De modo geral, os conflitos, os problemas surgem porque as expectativas não estão alinhadas. E as expectativas não estão alinhadas, as pessoas não estão enxergando ali as motivações um do outro, as expectativas um do outro, os objetivos um do outro, o propósito, porque não estão conseguindo comunicar de maneira efetiva. Porque se elas conseguissem comunicar, haveria a possibilidade de, como é que se diz, aparar essas arestas. Seria possível ajustar. Ah, o seu propósito é esse? Ah, o meu é esse. Como é que a gente pode fazer para tentar conciliar isso e pensar de uma maneira comum, enfim, ou o objetivo de um trabalho, seja o que for, a comunicação, ela é importante. Então, nesse bloco aqui da empatia, a gente vai falar da comunicação, mais especificamente a comunicação não violenta. Comunicação não violenta, às vezes parece meio óbvia, pô, é lógico, não se pode chegar no trabalho e xingar o outro, ah, seu burro. Comunicação violenta não se resume a isso, a se controlar a ponto de não xingar um colega, ou muito menos o chefe, e ofender. A comunicação não violenta é sobre também a objetividade, a assertividade. Você ter uma comunicação que ela é focada nos fatos, nos comportamentos, e não nas ideias, e não nas pessoas. Então, não é sobre esse cara é muito chato, você está falando da pessoa, mas é sobre o seguinte: esse cara não está ouvindo. E virar para a pessoa: Pedro, olha só, eu já ouvi o seu argumento, você acha A, B e C. Eu entendo, mas eu gostaria muito que você me desse a oportunidade de eu falar também daquilo que eu penso, que eu acredito. Então, ali, isso é uma comunicação não violenta, ela está focada num objetivo claro, numa ação. Eu quero, por favor, que você me ouça, eu entendo que você tem o ponto A, B, C, e eu quero trazer aqui para você outras alternativas. E trazer a pessoa para a conversa, chamar ela para a responsabilidade. Eu posso contar com você? Você poderia sentar comigo, me daria meia hora para eu te explicar isso aqui que eu estou pensando? Isso é comunicação não violenta, é sobre essa efetividade de falar com um objetivo claro, onde é que se quer chegar,
eu sei o que eu não quero dar sermão, eu não quero mostrar que eu sou melhor, não quero depreciar o outro e dizer que ele é chato. Eu quero um objetivo. Eu quero que o cara sente e escute, porque eu acho que ele não está ouvindo. A comunicação não violenta tem essa base. Precisamos muito disso para um ambiente que tenha empatia. A colaboração. A colaboração ela é fundamental, como a gente já falou, para trazer, sistematizar as ideias. Quanto mais ideia, melhor. Eu brinco, é matemático, mas muita ideia a gente pode também se perder. E é por isso que colaborar não é tão simples. Acho que muitas pessoas poderiam agora pensar sozinhas de tantas vezes que elas acharam que era mais fácil elas fazerem o, o trabalho sozinhas, sem ter que colher a opinião de ninguém, só simplesmente sentar e fazer aquilo que ela acha. Isso pode ser tão mais fácil e simples do que ser obrigada a sentar num grupo, ouvir os inputs de todos e agregar e tentar encontrar denominadores comuns. É muito difícil. Colaborar não é fácil. Colaborar de forma efetiva é difícil, exige técnica, exige intenção e exige bastante persistência também. E, claro, empatia. Além, então, da comunicação, da colaboração, a liderança. Lembrando que liderança muitas vezes é mal interpretado como se liderança fosse um cargo. Ser líder é ser o presidente, é ser o CEO, é ser o diretor. E liderança é sobre inspirar. Inspirar, de preferência, as pessoas a uma ação. Inspirar as pessoas, se possível, não só uma ação, mas um aprendizado, a um crescimento. Esse deveria ser o verdadeiro significado da liderança. O líder é aquele que inspira as pessoas a agirem e consegue, inclusive, com isso, promover essa transformação, promover o crescimento através de um aprendizado. E, em geral, o grande líder ele se comunica muito bem e colabora muito bem porque ele tem empatia. E a liderança, a despeito de um cargo, ela pode ser exercida, portanto, por qualquer pessoa. Você não precisa esperar ser promovido a ser o CEO de nada para aprender sobre liderança. Todos nós podemos liderar um projeto, liderar uma ideia, liderar, sim, uma empresa, liderar a nossa vida. E para isso, precisamos de bastante empatia, nos comunicarmos bem e sabermos colaborar. Finalmente, a questão da inclusão e diversidade também tem que fazer parte dessa nossa discussão, porque hoje existe um reconhecimento de que inclusão e diversidade não é algo à parte, diferenciado, contrário, conflitante com a tal da meritocracia, né? Existe uma ideia de que como se trazer pessoas de background diferentes para a empresa, seja gênero, seja raça, seja o que for, baixa renda, alta renda, teria a ver com o mimimi, uma questão de justiça social, de uma culpabilização que as pessoas não acham que tem nada a ver com isso, de privilégio e tal. Pode esquecer esse papo todo, porque hoje a gente já consegue perceber que sim, empresas mais diversas, elas se mostram muito mais resilientes, muito mais resistentes a crises, a situações de dificuldade, de crise, elas têm mais, é isso, flexibilidade. Elas ficam, de alguma maneira, elas demonstram ser mais enxutas no sentido de conseguir resistir esses impactos
elas são mais criativas de modo geral, elas conseguem ser mais inovadoras enfim, criar mais soluções novas e disruptivas. E se você pensa, isso é uma bobagem, porque as melhores empresas, as mais resilientes, as mais criativas, vão ser as que têm os melhores. Mas não. Primeiro, esse os melhores não é tão simples assim, definir o que é o melhor. E o que a gente traz aqui nessa discussão é uma ideia simples de que, se você pensa no seu usuário, no seu cliente, na sua equipe, e você quer trazer soluções novas, diferentes, que atendam aquele seu cliente, atendam as pessoas da melhor maneira possível e sejam criativas, soluções criativas. Gente, se você tem uma liderança, que 100% da liderança é igual, são homens brancos de meia idade, de alta renda, que estudaram em Harvard, é fato que as suas soluções também vão ser limitadas, porque são pessoas que pensam igual, que vieram de um background igual, tiveram problemas iguais que eles enfrentaram. Não é dizer que todo mundo ali é privilegiado e a vida deles foi fácil. Eu tenho certeza que também tiveram que correr muito atrás, estudar muito, a concorrência é pesada, parabéns para chegar ali. Não é que não tenha esforço, não é que não tenha mérito. Mas se você tem pessoas muito parecidas sempre, o tempo todo, vai ser difícil você trazer soluções fora da caixinha, inovadoras, diferentes, porque são pessoas que passaram por experiências muito parecidas, que viveram situações muito parecidas. Então, as soluções, as visões de futuro delas também vão ser muito parecidas. Então, a gente precisa ter uma visão mais moderna de diversidade, onde a diversidade não é só a diversidade de, de gênero, a diversidade de renda, diversidade disso, daquilo, é a diversidade de experiências, diversidade de vidas, diversidade de pensamentos, diversidade de ideias, que em última instância vai trazer uma diversidade, riqueza de ações e soluções. É isso. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês e bem-vindos ao CORE.